A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Muito frio aí, irmãos? Me perdoe de eu estar de touca, porque aqui está muito, um vento gelado bate nos ouvidos, meu Deus do céu. Eu moro próximo da Serra de Santa Catarina e aqui é o local onde eu moro, vamos dizer que no centro a temperatura é um pouquinho mais alta, mas aqui época de frio assim é terrível. Tem que estar agasalhado, de meia, de luva, né? Irmãos, vamos começar esse vídeo sobre um testemunho que retrata, irmãos, a misericórdia de Deus para conosco. Isto mesmo. Irmãos, esse testemunho que eu vou colocar foi contado por uma irmã nos grupos, né? E o que deu para analisar nesse testemunho muito lindo, irmãos, muito lindo, que um jovem músico que tocava violino estava dentro da igreja. E veio uma pessoa e o acusou. Né? O acusou como? Dizendo que tinha um caso com ele, que aconteceu algo, né? Que hoje em dia, irmãos, fiz um vídeo esses dias falando sobre a nossa língua. O que a língua vai falar, às vezes, causa um estrago irreversível. E alguém chegar e acusar sem provas, isto é muito grave, né? E o servo de Deus foi acusado em pleno culto, né? Mediante o testemunho. Poderia ser o quê? Uma pessoa apaixonada, uma mulher apaixonada por um jovem, e o jovem via que o jovem não queria nada. E poderia ter inventado, né? E o jovem, vocês vão ver no testemunho, jurou para o seu pai que estava limpo. Só que, irmãos, mediante esse testemunho, Deus fez uma grande obra nesta parte. Grande obra como? Deus não deixa o que é dele se perder. Se fosse para o rapaz, depois de passar esta parte, se fosse para o rapaz ir para o mundo, né? E o inimigo ali mesmo passar a rasteira, Deus fez isso que está no testemunho. Eu não vou contar, porque senão eu vou estar contando o testemunho todo. Mas foi uma grande obra e isso serve de exemplo, irmãos, para que nós não julgamos as pessoas, não atiramos pedra, irmãos. Porque a pessoa em que nós estamos atirando a pedra, julgando, condenando, Deus pode ter uma outra solução para ele, um outro propósito. Nós não sabemos o propósito de Deus. É dito para não errar, mas tem muitas pessoas, irmãos, que são praticamente caluniadas. Existem a calúnia, a difamação, a perjúria, a mentira. E isso, irmão, implica todos os aspectos, irmãos, né? Todos os aspectos. Um testemunho muito lindo que vai servir, irmãos, de fortalecimento para muitos, irmão, para muitos. Eu vou ouvir junto com vocês este testemunho. Um testemunho lindo, irmãos. E, irmãos, e grande reflexão para todos nós. Vamos ouvir? Estarei junto com vocês. Irmã, antes de terminar de escutar o áudio da irmã, vou contar uma obra que o Senhor trouxe agora. Eu não tinha em mente, irmã. Não tinha na minha cabeça de contar essa obra, não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Um certo dia, irmã, um moço, nosso irmãozinho, batizado, músico, ele tocava o violino, né? Tinha um instrumento, o violino. E esse moço, irmã, muito visado pelo dom, pelo porte cristão, pelo brilho, pela luz que tinha nele,
ele começou a ser perseguido por uma jovem, por uma mulher. E essa mulher, irmã, servindo ao mundo, não batizada, não era crente. Essa mulher cresceu o olho nesse moço, nesse irmão. E um certo dia, pela palavra, o Senhor falou: eis que alguém aqui, que está aqui. Deus manda avisar. Adversário vai cruzar no teu caminho. Glória a Santo. E aí, Deus chamava o servo de Deus pela palavra e falava assim: mas fica firme. Fica firme porque o Senhor manda falar, eu vou te livrar. Deus falava assim: eu vou guardar a tua alma, guarda a minha palavra, resiste o mal e ele fugirá de ti. Assim disse o Senhor. E um certo dia, irmã, esse moço andando pelas ruas da cidade onde ele morava, ele se deparou com uma jovem. E ali aquela mulher começou a fazer uma série de perguntas. E ele foi respondendo conforme aquilo que estava, de acordo. Aí conversa vai, conversa vem. De repente aquela mulher olhando para ele, perguntou para ele se ele era cristão. E ela falou: sim, sou servo de Deus. E ele começou a falar das coisas de Deus, tudo. E ela foi se aprofundando cada vez mais. E ali, se verdade ou não, eu não sei, diz que nela entrou um sentimento por ele. E ela mesmo se propôs a namorar. Então ele falou: não, eu não posso. Ah, mas por que você não pode? Ela não aceitou a rejeição. E ele falou: não, eu não posso porque eu sou um servo de Deus. E na doutrina não é aceitável namorar alguém que não é crente da congregação. Então, e também no coração dele não tinha sentimento nenhum por ela. Então ele acabou deixando de lado, Ele não aceitou namorar com ela. E ela, por sua vez, para se vingar do servo de Deus, um certo dia de culto, ele ali congregando na comum dele, o pai dele cooperador, ele pegou e estava ali sossegado, tocando o instrumento, o violino. Começou o culto, o andamento ali, do culto, normal. Aí quando Deus preparou a hora da testemunhança, levantou um irmão, falou: Deus seja louvado, contou uma obra, levantou uma irmã, Deus seja louvado, contou a obra. Daqui a pouco, alguém de estranhar a fé levantou, chegou lá na frente e prestou atenção como que os irmãos faziam. E ela falou: Deus seja louvado. Aí o pessoal olhou assim, meio, saiu aquele amém meio espremido, sabe, da irmandade, E ela começou: tem gente que se mostra ser tão crente, santo Deus, só crente aqui dentro, porque lá fora. Aí começou a falar algumas coisas ali na frente e apontou pro irmão: ó, tá vendo esse moço aí, ó, esse jovem aí, que é tão crente, que diz ser tão crente, de crente ele não tem nada. E apontou para ele, irmã, e falava assim: ó, esse moço é crente só aqui dentro, porque lá fora ele sai comigo, ele fez isso e fez aquilo. E começou a falar do servinho de Deus, E aí ele ficou: Senhor, tem misericórdia, irmã. Apontou para ele, o pai dele atendendo a palavra, atendendo o culto, irmã. O pai dele ficou horrorizado, com vergonha.
abaixou a cabeça, ali falou: Senhor, tem misericórdia, meu filho. Senhor, tem misericórdia, Senhor, sabe, irmã? E foi aquela situação constrangedora que passou tanto o pai quanto o filho. E o filho querendo se explicar, mas ali no meio de todo mundo não tinha como. E aquela coisa, irmã, enviada pelo próprio adversário, só teve o prazer de levantar para acusar o servo de Deus. Saindo dali foi embora. Acabou o culto, irmã. Acabou o culto. O menino chegou em casa, sabe? E o pai também não via a hora de chegar em casa, irmã, para ter uma conversa com o filho. E aí ele foi conversar com o filho tentou explicar e falar: pai, não é nada disso, pai. Eu não fiz nada de errado. Mas a mulher foi lá: pai, o senhor está dando ouvido pro próprio adversário, pai. Eu não fiz nada com essa mulher. Eu não pequei. E ele começou a acusar. Agora passou ele a acusar o próprio filho. E o filho tentando se explicar: pai, pelo amor de Deus, pai, me entende, pai, me compreende, acredita. E o pai não quis saber. Eu sei, irmã, que resumindo, ele deu 3 dias para o filho pegar as coisas dele e sair de casa. E ele falou: pai, pelo amor de Deus, pai, para onde é que eu vou? Pai, me escuta, eu não estou mentindo. Ore a Deus, pai, eu não estou mentindo. Mas, irmã, a cabeça do pai dele virou, sabe? E o pai deu 3 dias apenas. Pega as suas coisas e some daqui. E o menino, irmã, ficou assim num desespero terrível, num desespero total. Ele ficou sem noção, sem caminho, sem saber para onde ir. Glória a Deus. E com isso, irmã, foi passando o primeiro dia, o segundo dia. E ele ainda deixou avisado dentro da casa. Falou para a esposa dele, para a mãe do menino, falou assim: ó, ele não tem direito a nada aqui, muito menos de pegar o instrumento. Ele não é digno disso. Olha só, irmã, a falta da misericórdia e a falta do amor. E quando deu o terceiro dia, antes que chegasse esse dia de ele sair de casa, ele foi congregar. E o Senhor mandou a palavra e Deus falava assim: ainda que os teus caminhos se fechem, que o teu pai, tua mãe, teus irmãos, que a irmandade não te acolha, antes que você pereça, eu passo e recolho a tua alma para o meu reino de glória, mas tua alma para Satanás eu não entrego. Deus falava assim. E ele chorava muito, porque ninguém está acreditando em você. Deus falava assim. Ninguém está acreditando. Não estão tendo misericórdia. Ninguém está tendo misericórdia. Mas antes que você pereça, eu passo e recolho a tua alma para o meu reino de glória. Mas a tua alma eu não entrego para Satanás. Eu não te perco. Deus falava assim: santo, glória a Deus, santo, glória a Deus. Quando chegou no terceiro dia, o pai dele precisou sair para resolver algumas coisas. E ele deixou avisado dentro de casa: olha, eu vou sair, falava para a esposa, mas você não me deixa ele pegar esse instrumento. Ele não é digno disso. E quando ele pegou, o pai dele teve que sair para resolver algumas coisas, alguns problemas. Ele saiu, mas no que ele saiu, o menino chegou na mãe dele e falou bem assim, o irmãozinho falou assim: mãe, hoje é o último dia que eu estou aqui dentro dessa casa. O pai decretou que hoje eu tenho que sair dessa casa. Mas, mãe, eu só peço um favor. Deixa, nem que seja pela última vez eu tocar meu instrumento. Hoje é o último dia. Eu vou tocar o meu instrumento, vou sair daqui, não vou pegar mais, não vou tocar mais. E ele pegou com o coração contristado, com lágrimas, irmão. Ele pedia para a mãe dele: deixa eu tocar meu instrumento.
E assim, ela falou: filho, você não pode. Se o seu pai chega e encontra você com esse instrumento, ele vai brigar comigo. E ele falava: mãe, é a última vez. Deixa eu tocar meu instrumento. E ela, com o coração muito triste, ela pegou e falou: vai, filho. Então pega teu instrumento, mas seja rápido para o seu pai não brigar comigo. Ele foi lá, irmã, no quarto, deixou a porta entreaberta e pegou, abriu o estojo. Glória a Deus. Pegou um instrumentozinho dele, irmã, colocou na posição e começou a tocar. E o hino que ele começou a tocar foi o 433, que hoje é o 454, Cidadãos do Céu. E quando ele começou a tocar, irmã, foi assim, ó. No estalo de dedo, no piscar de olhos, o pai dele voltou. E quando o pai dele voltou, irmã, foi só o tempo de ele entrar e sair, porque ele tinha esquecido alguma coisa e voltou para buscar permissão de Deus. Ele começou a escutar o som do violino que vinha lá do quarto. E ele, revoltado com a esposa, começou a brigar e chamar a atenção dela. Por que que você deixou ele pegar o instrumento? Porque você sabe que ele não tem o direito, ele não é digno disso. E o pai dele foi aproximando do quarto. Só que, na hora que ele foi se aproximando do quarto, ele não escutava só o som do violino do filho dele, mas ele escutava o som de uma orquestra tocando dentro daquele quarto. E quando ele, irmã, falou: o que está acontecendo? Além de um, tem vários irmãos, você deixou entrar. E quando ele foi ver, irmã, que ele abriu a porta do quarto para chamar a atenção do menino, da cintura para baixo, os pés do menino estavam no chão. Da cintura para cima, estava deitado em cima da cama, ele estava morto. O Senhor tinha recolhido o menino, irmã. E Deus enviou o anjo para fazer o lampúria, para fazer o funeral daquele menino. Para se cumprir a palavra, o Senhor falou. Muitos viraram as costas, teu pai, tua mãe, teus irmãos, a irmandade. Mas se for para você se perder, o Senhor falou, eu recolho a tua alma, mas a tua alma não entrego para Satanás. Com 3 dias, irmã, com 3 dias depois daquela acusação, o Senhor passou e recolheu aquele menino. Deus levou a sua alma para o seu reino de glória, irmã. Aí, naquele momento, ele falou, o pai dele falou, Senhor, Senhor, o meu filho não, Senhor, o meu filho não. E ele, irmã, caiu de joelho, de pranto, irmã. Ele caiu de joelho ali no chão. E olhou para o alto e falou, Senhor, tem misericórdia. O Senhor falou assim, tu não teve misericórdia do teu filho, não terás misericórdia também. Não terei misericórdia. E ali ele foi tomado de espírito de loucura, irmão. E saiu pelas ruas da cidade a pegar do lixo para poder matar a fome. Virou mandaremano que vaster. Virou mandarilho, irmão. Então eu falo para a irmã, bem-aventurado é aquele que tem a misericórdia e perdoa o seu irmão. Ela, assim como outras pessoas, bate no peito e não perdoa. Usa de orgulho, usa do espírito de grandeza e se põe como juiz na obra de Deus. E ninguém nessa graça não é melhor do que ninguém. Porque está escrito na palavra que da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Da mesma maneira que você medir, você será medido também. Da mesma maneira que você lançar pedra em alguém, as pedras também serão lançadas. Então, põe em prática o amor e a caridade. Porque você pode ter todos os dons, todos. Suponhamos que seja 1000 dons. Porque os dons de Deus são ilimitados. Mas suponhamos que seja 1000 dons.
Você pode ter 999 dons, mas se você não tiver um que completa esse 1000, que é o dom da caridade, não adianta você estar na igreja. Pode ter 30, 40, 50, 100 anos dentro da graça, mas se você não tiver a caridade no céu, você não entra. É o único passaporte que dá a salvação, a vida eterna, é o amor e a caridade. Fica esse recado para todos. Só entrará no céu quem tiver a caridade. Testemunho lindo, né, irmão? Glória a Deus. Vê o que Deus faz para que uma alma não se perca. O inimigo foi ali dentro da igreja para tentar desmoralizar o jovem, né, para que o jovem não entrasse mais na igreja e não fosse mais para a igreja, largasse o dom dele da música, o ministério da música, né? Tapou a visão do pai para que o pai acreditasse, né? Tem aquele ditado que diz: uma mentira bem contada vale uma verdade, né? Isso é os provérbios aí do mundo, né? Mas para Deus que faz justiça, irmãos, porque Deus não estava ali preocupado na pessoa, na carne, não, está preocupado é na alma. Ele não deixou o jovem, irmãos, se perder. O inimigo não conseguiu tirar ele das mãos de Deus. E Deus levou o jovem, e isso serve como reflexão para todos, irmãos, para não julgar as pessoas. Se hoje você está numa boa condição espiritual, é mais um motivo para que você apresente nas mãos de Deus. Eu vi num comentário aí num dos vídeos uma parte em que uma irmã, não sei se é irmã ou se é alguém que não é, né, que já saiu da igreja, começou a criticar um outro servo de Deus e falando para mim o que o outro servo de Deus fazia. Eu logo de imediato, eu acho que eu vou tirar esse insulto, né? Porque os vídeos não são feitos para a gente ficar julgando um nem outro. Os vídeos são feitos para ajudar aquele de mandagem, para um orar pelos outros, né? Não ficar apontando o dedo, falar de um erro, falar de outro. Quem somos nós para julgar o nosso semelhante, né? Mas eu achei por bem não tirar. Afinal de contas, a irmã também teve, vamos dizer, também pode comentar, né? Teve a opinião dela, o ponto de vista, né? E eu deixei o comentário, mas com uma resposta para a serva de Deus, para a gente orar por esses irmãos, né? Não podemos fazer nada. Ver o irmão no erro, vai falar para um e para outro, você vai acabar afundando mais o seu irmão. Mas sim, orando por ele, se não puder dar um conselho, se ele não aceitar, mas ore a Deus, né? Que para onde você quer entrar, ele também necessita. Tá bom, irmãos? Um testemunho lindo, viu, irmãos? Creio que muitos vão comentar sobre o testemunho desse jovem violonista da CCB. Tá bom, irmãos? Deixe seus comentários, vamos interagir. Creio que você, irmã, irmão, vão gostar desta obra maravilhosa, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Espero que vocês enviem comentários, enviem seus testemunhos. Eu recebo muito testemunho, tanto como escrito como falado. Os irmãos que não querem se aparecer a voz, aparecer ele mesmo, ele manda para o e-mail um testemunho e fala: irmão Paulo, irmão, está autorizado a narrar este meu testemunho. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.